Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldo falando. Nós vamos para mais uma lista de exercício da aula Paraná, lista de exercício de número 2 aí para o segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos ler as questões e resolver juntos. Vocês acompanham comigo, assiste o vídeo todo para a gente chegar a um bom conhecimento do que estamos falando, do que essas questões tratam. Vamos para o exercício de número 1. Leia as afirmações a seguir sobre dilatação térmica dos sólidos e classifique-as como verdadeiras ou falso. Em seguida, escreva um texto justificando sua escolha. Se tiver alternativas verdadeiras, utilize-as na elaboração do seu texto. Então, nós temos que identificar verdadeiras e falsas e depois ainda justificar as nossas escolhas em cada uma das questões, fazendo um texto sobre por que você colocou verdadeiro ou falso em cada uma delas. Muito bem, vamos entender do que nós estamos falando aqui. Nós vamos falar de dilatação. Nós temos 3 tipos de dilatação de início. Eu marquei aqui, nós temos dilatação linear, que como o próprio nome diz, linear vem de linha. Então, quando você tem uma barra metálica, qual seja for o material, comprida, a gente despreza a largura dela e só olha para o comprimento. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui. Quando você tem uma placa, então nós temos aqui comprimento e temos largura, vamos dizer assim. Então é uma dilatação superficial. Ao invés do coeficiente linear, nós temos o beta, que é 2 vezes o coeficiente linear. Porque aqui a gente tem uma dimensão apenas, aqui a gente já tem 2 dimensões, largura e altura. E temos a dilatação volumétrica, que ao invés do beta nós temos o gama, que vale 3 alfa. Este gama aqui vale 3 alfa. Porque a gente trata de uma dilatação de um objeto que tem 3 dimensões. Tem largura, tem comprimento, tem largura e tem altura também. 3 dimensões. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Para uma dimensão a gente usa o alfa, coeficiente de dilatação. Para 2 dimensões a gente usa o beta. Para 3 dimensões a gente usa o gama. A dilatação, o coeficiente de dilatação linear da substância, cada substância tem uma dilatação, um coeficiente diferente, porque cada substância ela dilata um tanto da outra. Então, já que estamos falando da dilatação, o que acontece se a gente colocar uma alteração de temperatura numa barra dessa aqui? Ela aumenta. É isso que acontece, a dilatação, que ela realmente aumenta de tamanho. A placa ela vai aumentar para cima, aqui na largura e no comprimento. E esse aqui vai crescer para as 3 dimensões. Isso é dilatação. Quando você altera a temperatura daquele objeto, ele vai crescer, ele vai aumentar de tamanho. Dilatação é isso. Nesta lista de exercícios, nós vamos falar da dilatação linear e da dilatação volumétrica. Muito bem. Voltando aqui então para o nosso exercício, vamos ler a primeira alternativa aqui e ver se ela é verdadeira ou falsa. Como o coeficiente da dilatação linear do alumínio é de 2,3 vezes 10 elevado a menos 5, esse 5 aqui é elevado aqui, grau centígrado elevado a menos 1, uma barra de 1 metro desse material sofre expansão de 23 centímetros ao ser aquecida em 100 graus. O que ele está me dizendo? Está dizendo que há uma barra de alumínio de 1 metro, deixa eu colocar aqui, 1 metro. Se aumentarmos, olha aqui, o coeficiente do alumínio é esse aqui,
uma barra de 1 metro desse material sofre expansão de 23 centímetros se for aquecida em 100 graus. Ele está me dizendo, o exercício, que se eu alterar de 0 grau, um exemplo, para 100 graus, se eu alterar em 100 graus, essa barra vai aumentar 23 centímetros. Será que isso é verdade? Só fazendo a conta para a gente alcançar e saber se isso é verdade ou não. Vou colocar a fórmula que a gente utiliza aqui, que é variação do comprimento, comprimento inicial vezes o alfa, vezes a variação da temperatura. Muito bem, nós vamos querer a variação do comprimento, para a gente saber se variou mesmo 23 centímetros. Se a resposta nossa for 23 centímetros, a alternativa está correta. Qual que é o comprimento inicial? Como a resposta eu quero em centímetro, esse 1 metro aqui eu vou colocar em centímetro. Ao invés de colocar 1 metro, eu vou colocar 100 centímetros, porque a resposta eu quero em centímetro. Isso aqui é comprimento inicial, 100 centímetros, vezes o coeficiente linear do alumínio, que é esse aqui, 2,3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100, que é a variação da nossa temperatura. Muito bem, é só fazer essa continha aqui, que já colocamos na fórmula. A gente vai descobrir se cresceu mesmo 23 centímetros essa barra de alumínio quando alterou em 100 graus. Quando temos várias multiplicações, não importa a forma que você multiplica, se é esse pelo último ou pelo do meio primeiro, não importa, você sempre vai chegar no mesmo resultado. Por exemplo, você tem aqui 2 vezes 3 vezes 4. Quantos que dá isso? 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. E se eu multiplicar 2 vezes 8 primeiro? Opa, 2 vezes 4 primeiro, não tem importância. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Estou dizendo que multiplicar aqui, qualquer um que você quiser, que o resultado sempre será o mesmo. Vamos multiplicar esses últimos aqui, que não tem base de 10 neles. Então, 100 vezes 100, quantos que dá? Para ficar mais fácil, não precisar usar a calculadora, você faz 1 vezes 1 é 1. E acrescenta os 2 zeros aqui e os 2 zeros aqui. Então, esse resultado vai ficar 10.000. 10.000, vou repetir esse aqui embaixo, para fazer passo a passo para vocês. Então, nós temos aqui 10.000 vezes 2,3 vezes 10 a menos 5. Vamos continuar a nossa conta. 10.000 vezes 2,3 é 23.000. Vezes 10 a menos 5. Multipliquei esse por esse e repeti esse aqui embaixo. Certo? Então, vamos lá terminar essa continha aqui. Para mim tirar essa base 10, eu tenho que transformar esse expoente em zero. Então, eu só trazer a vírgula para a esquerda 5 casos que eu transformo esse expoente em zero. Vamos lá, ó, vai 1, 2, 3, 4, 5, ficou 0,23 vezes 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a nossa resposta está aqui, 0,23 centímetros. O que faz da nossa alternativa A incorreta, porque ele não cresceu 23 centímetros, ele cresceu 0,23 centímetros, que dá 23 milímetros. É mais ou menos correspondente à ponta dessa caneta aqui, um tamanho assim. Então, a nossa primeira é falsa, a nossa A. Vamos para B, então. O coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada substância. Até aqui está correta. E é uma grandeza adimensional. Essa palavra adimensional fez da nossa alternativa errada. O que significa o A quando vem antes da palavra? O A significa uma negação. Adimensional significa que não possui dimensão. Mas tudo, exatamente tudo possui dimensão. Essa borracha tem comprimento, tem largura e tem altura. Então tem dimensão, né? Inclusive tudo tem 3 dimensões. Essa caneta
tem comprimento, tem altura, tem largura. Então, tem dimensão também. Então, essa daqui está errada, né? Ela não é uma grandeza adimensional. A dilatação linear, deixa eu pegar aqui para vocês, a dilatação linear, ela corresponde a, olha aqui, uma dimensão. Ela é unidimensional. Então, ela não é adimensional, ela é unidimensional, quer dizer, ela possui uma dimensão. Então, a B está equivocado por causa desta palavrinha aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vamos andar que tem bastante exercício para resolver. Duas barras homogêneas do mesmo comprimento e composta de uma mesma substância, ao sofrerem a mesma variação de temperatura, têm a mesma variação do comprimento. Então, essa aqui é uma alternativa verdadeira. Você tem duas barras, vamos tentar desenhar aqui. Elas são homogêneas. Tem o mesmo comprimento, a mesma substância, não é assim? São homogêneas, mesmo comprimento, mesma substância. Ao sofrerem a mesma temperatura, tem a mesma variação do comprimento. Está correto. Ela sofre determinada temperatura, ela vai dilatar o mesmo comprimento. Está correto. Ok? Porque são iguais. Porque se fossem materiais diferentes, cada material tem uma dilatação diferente do outro. Mas como são materiais iguais, ela tem a mesma dilatação. Vamos para D. Uma vez que uma barra se expande, ela não volta ao seu comprimento original. Essa é falsa, porque quando uma barra se expande, igual essa aqui, se voltar à temperatura inicial, ela encolhe e fica do mesmo tamanho que ela era antes. Muito bem? Então, nós terminamos aqui o exercício de número 1. Eu já vou pegar aqui o exercício número 2 para a gente andar com ele. Vamos lá, continuando aqui, vamos ler junto aqui. O coeficiente de dilatação linear do latão é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus, ou 0,00002. Sabendo disso, analise as afirmações a seguir, classificando cada uma em verdadeira ou falsa. Em numeral simples, o coeficiente de dilatação, ele tem esse número aqui. É um número muito pequeno, composto com vários zeros depois da vírgula. Agora, em notação científica, a gente escreve dessa forma. Porque quando você pega essa vírgula e leva 5 casas para frente, ela fica 2 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a letra A. Para cada grau Celsius de aumento na temperatura, uma barra de latão de 7 metros aumenta seu comprimento em 0,00002 metros. Ou seja, pode ser esse numeral simples ou podemos escrever assim também. É a mesma quantidade, só que aqui está escrito em notação científica. Para saber isso, a gente tem que colocar na fórmula e descobrir aqui se ela realmente aumenta o seu comprimento nesse tanto aí. Tá certo? Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui a fórmula. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, que multiplica o coeficiente, que multiplica a variação da temperatura. Para cada grau Celsius, então, está me dizendo que a variação da temperatura é 1 grau Celsius. O aumento de temperatura, uma barra de latão de 7 metros, então o comprimento inicial aqui é 7 metros. Aumenta seu comprimento o coeficiente aqui, que é o alfa, é 0,002, mas eu vou escrever em notação científica aqui, que é 2 vezes 10 a menos 5. Vamos colocar isso aqui na fórmula
e ver se realmente ele aumenta o comprimento nesse tanto aqui. Vamos lá? Como nós queremos a variação do comprimento, então é o ΔL aqui que a gente quer. O L0, que é o comprimento inicial, é 7, vezes o coeficiente de dilatação é 2, vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é 1 grau. 1 grau. Vamos continuar na nossa continha aqui. Eu vou multiplicar 7 por 2 e vezes 1 primeiro, vou colocar o valor aqui, e esse vezes 10 a menos 5 eu só repito aqui na frente. 7 vezes 2, 14, vezes 1, os mesmos 14. Então, esse aqui já foi, esse já foi, esse já foi. O que sobrou? 10 a menos 5. Então, deu 14 vezes 10 a menos 5. Se a gente for escrever em numeral simples isso aqui, em como está a resposta aqui, a gente vai ver que o final vai dar 14, não vai dar 2. Então, essa alternativa está incorreta. Se eu pegar o número 14 aqui, trazer a vírgula 5 casa para cá, aqui eu vou ter que 0. Olha como é que vai ficar. Eu pego o número 14 e trago a vírgula 5 casa, por causa que o expoente tem 5 negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta vai ficar assim, em metro. Está errada, porque ele disse que aumentou 0,00002 metros, e na verdade aumentou esse final com 14 aqui. A A está incorreta. Uma barra de latão de 1 metro de comprimento dilatará e aumentará seu comprimento para 1,2 quando for aquecida de 10 para 20 graus. Vamos verificar a B se está correta. A fórmula é a mesma. Vamos escolher a informação com calma para a gente aprender. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Outra vez nós queremos encontrar a variação do comprimento. Olha, o que está me dizendo? Que tinha uma barra de latão de 1 metro, então o seu comprimento inicial é 1 metro. Ele está me dizendo que variou de 1 para 1,2, ou seja, que aumentou 20 centímetros. E a gente vai ver se isso é verdade. A variação de temperatura é de 10 para 20, então variou 10 graus. 20 menos 10, variou 10 graus. O que falta aqui? Falta esse coeficiente de dilatação, que é o mesmo que está aqui em cima, que vale para todos, que vale 2 vezes 10 a menos 5. Só vamos colocar nessa fórmula e encontrar. Variação do comprimento está aqui, é o que nós queremos. Vamos ver se vai dar 20 centímetros, porque de 1 metro para 1,2 metro aumentou 20 centímetros. Como eu quero a resposta em centímetro, o comprimento inicial, em vez de colocar, eu vou colocar em centímetro, que 1 metro é 100 centímetros. Assim, a minha resposta também vai ser em centímetro. Vezes o coeficiente de dilatação, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é 10 graus. Continuando aqui, então, novamente aqui eu posso multiplicar daqui para lá, de lá para cá, que o resultado é o mesmo. Vou multiplicar esses numerais simples, vou repetir esse 10 a menos 5. 100 vezes 2 dá 200, vezes 10 dá 2.000. Vezes 10 a menos 5. Multipliquei esse e só repeti esse aqui embaixo. Tranquilo? Já estamos no final da nossa conta. Agora, o que a gente faz para saber se aumentou 20 centímetros? Vamos transformar num numeral simples essa conta aqui. Como está a menos 5, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó. Traz a vírgula 5 casa para cá. E quando o expoente ficar em 0, esse 10 a 0 vai valer 1. Vamos fazer isso? A vírgula desse número está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número vai ficar assim, ó, 0,02
vezes 10 a 0. Tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 0,02 vezes 10 elevado a 0. Esse 10 elevado a 0 vale 1. Esse número vezes 1 é ele mesmo. Então, o que aconteceu aqui? A resposta não é 20 centímetros, é 0,02 centímetros. Quer dizer, uma barra de 1 metro não vai aumentar 20 centímetros se a sua temperatura variar só 10. Isso é um absurdo. Ele vai aumentar 0,02 centímetros, que é uma coisa mínima. Vamos para C. 2 barras de latão de comprimentos diferentes dilatarão a mesma quantidade se suas temperaturas forem aumentadas em valores iguais. Isso aqui está certo. 2 barras de latão, elas têm comprimentos diferentes. Vamos lá. Uma tem um determinado comprimento, a outra tem um comprimento maior. Agora, dilatarão a mesma quantidade se suas temperaturas forem aumentadas em valores iguais. Ela tá falsa, pessoal, desculpa, olha. Então, essa barra de latão vai crescer menos. Essa, como é maior, vai aumentar mais, tá certo? Então, 2 barras de latão de comprimento diferente dilatarão a mesma quantidade? Não, não é a mesma quantidade. Porque a menor dilatará menos do que a maior, certo? Vamos para D. 2 barras de latão de mesmo comprimento têm temperaturas bem diferentes. Agora, não é o tamanho que está mudando, é a temperatura que vai mudar aqui. Vamos ler aqui, olha. 2 barras de latão de mesmo comprimento têm temperaturas diferentes. Então, essa aqui tem o mesmo comprimento que essa, são exatamente iguais. A temperatura de uma é 10, por exemplo, e da outra é 20. É um exemplo. Aquecendo-as de modo que o aumento de temperatura seja o mesmo para as duas, então, olha, aumentou a temperatura, mas aumentou o mesmo tanto. De 10 foi para 20, um exemplo. E aqui de 20 foi para 30. O que aconteceu aqui? As duas teve um aumento de temperatura de 10 graus centígrados. Então, aquecendo de modo que o aumento seja o mesmo para as 2 barras, as dilatações sofridas por elas serão iguais. Sim, serão iguais. Tem toda a razão. Ou seja, terão, depois de aquecida, comprimentos iguais. Essa está correta. Apesar da temperatura de uma ser diferente da outra, o aumento de temperatura foi o mesmo. Porque quando a gente coloca na fórmula, que é essa aqui, o que acontece? A gente usa a variação da temperatura. De 10 para 20, variou 10. De 10 para 20, variou 10. Então, quando coloca na fórmula, as duas vai ter o mesmo resultado. Muito bem, pessoal. Vamos para o exercício de número 3. Então, essa aqui é verdadeira. Vou pegar o número 3 aqui. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica composta por latão e aço. O que é uma lâmina bimetálica? A palavra bi quer dizer de 2, tem 2 metais. Nesse caso aqui tem latão e tem um aço e elas estão soldadas, estão coladas uma na outra. Então vamos ler aqui. O coeficiente de dilatação linear do aço é menor. Então o aço, o coeficiente dele é menor do que a dilatação linear do latão. Ou seja, o latão ele dilata mais, ele aumenta mais quando for submetido a uma variação de temperatura. A temperatura ambiente, a lâmina está na posição horizontal, nessa posição que está indicada aqui na figura. Muito bem, de posse dessas informações, vamos ler agora as alternativas. Faça um desenho da lâmina bimetálica de latão e aço se ela sofrer um aumento de temperatura. Justifique seu desenho. Além de fazer o desenho, eu tenho que explicar. Muito bem, ela vai ficar com que jeito? Vamos responder aqui na A.
ela ficará exatamente assim. Latão em cima, aço embaixo. Latão em cima e aço embaixo. Por que que ela fica assim, professor? Olha, quando você submete a uma alteração de temperatura aqui, como o latão dilata mais, era para ele ficar maior. Era para ele ficar assim, olha. Maior do que o aço. Mas como ele não pode aumentar, porque ele está soldado, então essas pontas vão ficar junto, mas ele vai encolher para baixo. Se vocês reparar, esse latão aqui está maior do que o aço, porque ele dilata mais do que o aço. Fácil, né? Então tá aí a primeira figura, já desenhei, já expliquei. Depois vocês na resposta têm que justificar o desenho. Considere que, vamos para B agora. Considere que a lâmina seja novamente colocada a temperatura ambiente. Ou seja, aqui sofreu uma temperatura, daqui para cá. Então ela encurvou. Se ela voltar à temperatura inicial, ela voltará a ficar desse estado em que ela estava. Então a gente está considerando isso. Ó. Considere que a lâmina seja novamente colocada a temperatura ambiente. Faça um desenho da lâmina bimetálica se ela for submetida a uma diminuição de temperatura. Daqui para cá, aumentou a temperatura. Agora ela voltou ao estado inicial e agora o exercício está me dizendo assim, como ela ficará, esse aqui é o B, como ela ficará se a temperatura diminuir? Provavelmente ela vai sofrer uma leve inclinação agora para cima, porque como o latão ele dilata mais, quando ele encolhe pela diminuição da temperatura, ele encolhe mais do que o aço. Então provavelmente ficará assim. Tá certo? Terminamos aqui o exercício de número 3, vamos para o exercício aqui de número 4. Aqui está 5, mas na verdade é número 4. Tá certo? Um caminhão-tanque descarrega 15.000 litros de gasolina. Seu coeficiente de dilatação volumétrica... Aqui mudou uma coisa importantíssima aqui. Vamos olhar aqui. Até agora, nós utilizamos essa fórmula, dilatação linear. Agora nós vamos usar dilatação volumétrica, porque nós estamos falando de um líquido. Então o caminhão-tanque descarrega 15.000 litros de gasolina. Seu coeficiente de dilatação volumétrica é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 a 30 graus num posto de gasolina. Essa gasolina resfria no depósito subterrâneo do posto e sua temperatura cai para 10 graus. Calcule a contração do volume que a gasolina sofre. Para começar, a fórmula mudou. Variação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. Muito bem, vamos colocar os dados nessa fórmula e chegar aí numa conclusão. Calcule a contração do volume que a gasolina sofre, ou seja, o dono do posto vai sofrer um prejuízo, porque quando trouxeram a gasolina para ele, trouxeram a 30 graus, a gasolina estava dilatada. Quando coloca no tanque lá de baixo, que no depósito subterrâneo, provavelmente é um pouco mais frio, então caiu para 10 graus. A gasolina ela contrai um pouco, ou seja, o volume dela diminui. Vamos lá. Nós queremos a variação volumétrica. O nosso volume inicial é 15.000 litros. A dilatação volumétrica é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. A variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. Temperatura final, ela está menor do que a inicial. Então, aqui vai dar um número negativo. Continuando na conta. 15.000 é o mesmo que 10 vezes... É o mesmo que 15 vezes 10 elevado a 3.
Eu escrevi 15.000 em notação científica. Depois eu vou fazer um vídeo de notação científica para vocês aprenderem certinho como é que faz. Aí só vou repetir isso aqui, ó. Vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes 10 menos 30 vai dar menos 20. Ok? Vamos lá, continuando na nossa conta. Esse 15 aqui eu vou manter. Olha, 10 a 3 e aqui 10 a menos 3, eu simplesmente posso cortar isso aqui. Um é positivo, o outro é negativo. Quando eu multiplico, dá 0. Quando dá 0, vai dar 1 aqui. O 1 é o fator neutro da multiplicação. Isso é regra matemática. O que sobrou? 15 vezes 1,1 vezes menos 20. Olha, 20 menos 20 vezes 1,1 dá menos 22. Isso aqui vezes 15. Agora, quando eu coloco 15 vezes menos 22, vai dar menos 330 litros. Então, o dono do poço teve um prejuízo de menos 330 litros. Ou seja, de 15.000 litros, ficou só 14.000 litros e 700. Por causa dessa variação de temperatura aqui. Ok? A última aqui para finalizar então. Por que o gelo se forma de cima para baixo quando colocado em uma vasilha aberta em um congelador? Quando a vasilha é aberta, começa a gelar primeiro em cima. Isso aqui é um pouco óbvio, né? Em cima está sujeito a uma menor temperatura. Então começa a gelar em cima e de cima começa a gelar para baixo. Por quê? Porque em cima está exposto a uma menor temperatura dentro do congelador. Pessoal, então eu fico por aqui com esses exercícios. Espero que tenham gostado e tenha ajudado. Deixa seu like se esse vídeo te ajudou e por favor se inscreva no canal, ok? Até a próxima. Deus abençoe todos vocês.